Bom dia, querido amigo. Você que está meditando comigo nesse momento, receba um grande abraço, meu carinho e o desejo que possamos meditar juntos, aprendermos e aplicar a palavra de Deus na nossa caminhada diária. Nossa reflexão hoje está em Mateus capítulo 21, do versículo 42 até o versículo 46, que nos diz assim: Então Jesus perguntou: Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Jesus pergunta: Vocês nunca leram nas Escrituras? E ele faz essa pergunta com frequência para os mestres da lei. Uma coisa é ler as Escrituras e outra coisa é meditar nelas para entendê-las e aplicá-las ao dia a dia da nossa existência. Quero falar um pouquinho sobre a pedra angular, como diz o versículo 42. A pedra angular, esta pedra angular não pode ficar de fora na construção da nossa vida pessoal, da nossa família, das nossas comunidades e instituições sociais. É evidente que Jesus falava de si mesmo, seguindo todo o contexto no qual afirma a sua autoridade e seu lugar único como filho enviado do Pai. Ele aponta aqui para o reino de Deus, que estava sendo edificado, contando que as pessoas participassem, produzindo os respectivos frutos do reino, como diz o versículo 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Jesus não se cansa de advertir que essa pedra, isto é, a sua pessoa, é sempre marco divisório. Podemos nos lançar sobre ela, reconhecendo nossa incapacidade e a fragilidade das construções humanas, abandonando-nos em pedaços, como diz o versículo 44, para que Jesus nos recomponha. Outra possibilidade é que seu peso caia sobre nós, opção que ele, por certo, não deseja, pois sabe que se acontecer isto, seremos aniquilados. Paradoxalmente, aqueles que tinham maior entendimento, ou seja, os mestres da lei, os estudiosos da lei, os que ensinavam a lei, os que caminhavam com a lei, infelizmente, eles não tinham maior entendimento. Por serem líderes religiosos, tomaram o segundo caminho, que é exatamente eles foram despedaçados pela pedra angular, porque Jesus não os poupou, Jesus os advertiu e Jesus então os condenou, como essa palavra aqui vai dizer, numa das palavras mais dolorosas, mais trágicas do Novo Testamento, de que o reino seria tirado deles e entregue a um povo que desse frutos para o reino de Deus, como diz o versículo 43. O reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Se não produzirmos os frutos de arrependimento, os frutos do reino, esse reino poderá ser tirado de nós também e dado a outros que produzirão o fruto devido. Enquanto eu estava preparando essa meditação, eu estava então pensando
Que frutos poderiam ser esses? Podemos, como cristãos, agradecer porque o reino de Deus chegou a nós nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, vale cuidar para que não se repita em nós e em nossos grupos, por vezes, muito farisaicos, essa morte do filho. Ajudemos uns aos outros a aumentar nossa percepção quanto à presença de Jesus de modo pouco usuais, tal como os evangelhos nos relatam, que reconheçamos a presença do Filho e sigamos a sua vontade. Que não sejamos como os zelosos guardiões do templo, que já não tinham olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, e por isso foram aniquilados pela pedra angular. Como eu citei anteriormente, enquanto eu preparava essa meditação, eu pensei então em Romanos, capítulo 14, no versículo 17, quando ele vai dizer que o reino de Deus não é comida e também não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o versículo 18 diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. O reino de Deus não é comida nem bebida, como eu já falei. Paulo recoloca as coisas no seu devido lugar. Nossas regrinhas de pode ou não tem nada a ver com Deus, nem com seu reino, muito menos nossos objetivos numéricos ou materiais. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, estes sim são verdadeiros objetivos para nos orientar e caminharmos de forma vitoriosa, celebrativa, participativa e que testemunha, sim, acerca daquilo que Deus deseja para nós e também para a nossa caminhada cristã. Eu estava pensando aqui também nos frutos de Gálatas 5, quando ele vai falar do amor, quando ele fala da fé, quando ele fala do domínio próprio, quando ele fala da bondade, quando ele fala da misericórdia, quando ele também vai nos acrescentar ali tantos outros frutos, e ele vai concluir dizendo que contra essas coisas não há lei. Nós então poderíamos acrescentar aí a nossa boa vontade, o desejo, a alegria, como diz Romanos capítulo 14, versículo 17, quando ele fala da alegria, da justiça, da paz. E nós poderíamos então acrescentar aí de forma muito criativa outros frutos, como a partilha, a boa vontade, o desejo de melhorar os nossos relacionamentos, a começar em mim, e todos esses frutos que glorificam a Jesus e que glorificam também o seu reino, e onde quer que nós estejamos, nós podemos sim dar esses frutos para a glória de Deus. Eu sei que temos vivido dias difíceis, mas os frutos não podem deixar de aparecer na nossa vida e nos nossos relacionamentos. É o desafio de hoje, é a meditação de hoje e é o apelo de hoje. Que Deus então nos ajude, nos abençoe e que a glória do Jesus de Nazaré seja vista em nós sempre. Que jamais venhamos a viver um cristianismo sem Jesus. A sua palavra, seu exemplo e os frutos que ele deixou, que nós possamos deixar também para essa geração e as futuras gerações. Um grande abraço da pastora Betinha, que Deus nos abençoe, amém.